Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a mais uma review de His Dark Materials. Hoje a gente tá aqui pra falar do terceiro episódio dessa primeira temporada da série, que é uma coprodução entre a BBC e a HBO. Antes da gente começar, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e acionar o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos. Atualmente estamos fazendo reviews também de Watchmen, de The Mandalorian e lives todos os dias de Pokémon e de Witcher. E também nos sigam nas redes sociais. Claro. Nós temos perfis pessoais e do canal no Insta, no Face e no Twitter. E no grupo fechado também. Nosso grupo fechado no Facebook. Bom, foi um episódio ok. Eu tô meio assim com a série desde o segundo episódio, que ela parece que tá se enrolando demais em umas partes que não tem necessidade de ficar se enrolando demais. O que é bom, o que é a parte interessante, eu acho que eles já podiam estar entrando nela e ter deixado um pouco de lado. Mas, apesar disso, eles estão sendo muito fiéis ao material original. Novamente, nesse capítulo, eu li exatamente até o ponto onde a gente chegou nesse capítulo. E é basicamente o que acontece, só que tem alguns pontos desse episódio que eles mudaram para fins de ter mais questões de emotividade. Que é a questão do discurso dela. Que é um dos pontos, eu acho que a gente não gostou desse episódio. Foi um dos nossos pontos baixos pra esse episódio. Exatamente. Eu gostei ainda estou gostando bastante da série, mas eu gostei menos desse episódio do que dos dois episódios anteriores, porque eu senti que ele ficou na mesma coisa que o episódio anterior. Exatamente, esse é o grande problema. Esse foi pra gente o grande problema do episódio. Continua sendo uma série muito boa, feita, muito bem feita, competente, muito melhor do que diversas outras séries que a gente viu esse ano. Só a gente achou que foi o episódio que foi, eu acho que talvez foi a queda antes de começar a ficar bom, de começar a deslanchar de vez. É aqueles episódios, assim, a gente tem sempre um episódio muito bom no primeiro, sempre o piloto é um episódio muito chamativo, e aí depois eles precisam fazer muitos setups, pra eles fazerem setups eles acabam tomando muito tempo. E esse foi um dos casos. Mas no geral, assim... Não, continua falando do discurso, que tu tinha começado. Do discurso. A questão do discurso que me incomodou um pouco... Naquele tem sempre esse problema, acho que em produções principalmente infanto-juvenis, onde tu precisa colocar o teu protagonista, ele não pode ser só uma criança que tá sendo jogada de lugar para lugar, ela precisa ser ativa, ela precisa fazer algo, ela precisa ser a dona do próprio destino. Ela não pode ser que nem o Frodo. Ela precisa ser especial, ela precisa ser escolhida, ela precisa ser corajosa, ousada. Exatamente, ela precisa ser motivadora. Uma coisa que o Frodo, por exemplo, que é um herói clássico da literatura moderna, não é. Ele é um cara que tá sendo jogado e ele é um cara simples, normal, que não tem nada de especial. Então, tipo, ele não faz discursos motivadores, ele tem os momentos dele onde ele, sabe, tipo, como uma pessoa normal convence. Ele cumpre o papel dele. E no caso, eles utilizam aquele momento onde ela tá com os ciganos pra tentar mostrar ela como uma líder, né, com 7 anos, que quem é que dá bola pra uma criança de 7 anos? E isso no livro é uma coisa um pouco mais desenvolvida e é uma coisa que eu noto não só nessa série, mas em outras, quando, por exemplo, os personagens são mais desenvolvidos ao redor, tu tem essa aura de mística em torno desses outros personagens, do rei dos ciganos, do padre, de todos eles, que tu não conhece muito bem eles, porque ela não conhece muito bem eles, mas ela começa a ver que eles se impõem muito fortemente e eles defendem ela na frente dos outros, porque os outros querem, né, tá, mas quem é essa guria aí? Esse não. A gente vai bancar ela aqui porque a gente precisa proteger ela. E foda-se, tá ligado? Tipo, então, eles defendem, eles fazem essa articulação, eles conversam e eles se convencem, eles conseguem entre os argumentos, eles conseguem fazer isso acontecer. Não precisa de uma menina de fora aparecer e falar pra eles fazerem isso, sabe? Porque não faz sentido a palavra dela ter mais peso do que a palavra do líder deles, né? Ainda mais que ela não é ninguém, né, pra eles, né? Mas eu entendo, assim, que, tipo, a série quer dar um protagonismo pra ela, quer mostrar ela como uma personagem maior do que ela realmente é, e precisa desse tipo de cenas que eu acho que são um pouco desnecessárias. Mas é o único ponto, assim, mais baixo do episódio, acredito eu. E a super exposição. Vamos falar também que teve também essa... Nesse episódio, eu acho que tiveram alguns momentos de exposição forçada que os outros dois episódios, ao meu ver, não tiveram. Que foi o momento em que a gente descobre que a Coulter é a mãe da Lyra. Sim. Que a Ma Costa conta pra ela pra impedir ela de fugir. E daí tem toda essa história super elaborada que ela conta em, sei lá, 5 minutos, que a gente podia ter visto em flashback, que ela podia ter descoberto por conta própria, podia ter sido mostrado de maneiras tão mais interessantes do que aquela maneira que foi mostrado. Mas eu entendo que eles quiseram
já dá uma justificativa pra Macosta ter um laço tão forte com ela e querer proteger ela. Eu entendo essa parte. Só que eu acho que não precisava disso logo agora. E a questão é que foi menos expositivo que no livro ainda. Porque no livro eles contam que que o Aziel é o pai dela e contam que a Cutler é mãe dela e já contam toda a história e é tudo assim... E a criança deglute depois, tá ligado? Então, tipo, eu acho que pelo menos ali eles dividiram em duas partes. Mas ainda assim, é uma revelação muito forte, eu acho, pra só deixar jogado assim no texto. Acho que é uma deficiência da própria história em geral, assim. Mas vamos ver como é que isso vai se encaixar. Porque eu acho que tu revelando isso cedo, tu não precisa ficar criando mistério em torno disso. Tu já resolveu a situação, bola pra frente agora, vamos ver o que acontece. Uma coisa também que eles não falaram é que os ciganos têm uma dívida de gratidão com Azriel, né? Porque quando ele fez aquele duelo, ele perdeu todas as posses dele, ele ficou pobre, mas antes, quando ele tinha poder e tinha influência, ele ajudou os ciganos a se tornarem mais livres em relação às leis. Eles falaram bem por cima. Pois é, e aí ele fala, quando eles começam a questionar, ele diz, tá, tu lembra que quando deu aquela enchente, ele salvou a gente? Quando ele tava lá no Senado e ele impediu que fosse aprovada aquela lei que ia ferrar com a gente? E ele começa a lembrar e todo mundo baixa a bola e aceita, e não, vamos proteger essa guria então. E aí a partir daí acontece todos os fatores. De resto, eu acho que foi bem fiel, e eu acho que uma das coisas interessantes desse episódio, acho que mostrou bem também, foi como funciona a bússola. Né, porque é muito... E é um momento que eu achei forçado também. Eu achei meio forçado aquela parte da exposição da bússola. Foi a segunda parte que eu achei forçado. Foi o Father, eu esqueci o nome dele, falar pra ela, já sentar e explicar pra ela que aquela era uma bússola, que ela tinha que fazer isso, que ela tinha que fazer aquilo. Aí eu digo que o problema também é na fonte original. Porque ele simplesmente chega, fala pra ela. Eu também tinha achado estranho quando eu vi na série, mas depois que eu li, tá, ok. Então, tipo, ele senta, explica pra ela e depois os dois começam meio que a descobrir juntos como é que funciona, mas é basicamente aquilo mesmo, assim, tipo, ela começa a pensar e ela começa a ver, tanto é que ela vê um determinado momento que alguma coisa relativa a Cutler, mas ela não sabe o que é, e ela só descobre quando o negocinho vem e bate nela, dela, tá, era isso que tava tentando me avisar a bússola. Mas pelo menos eu acho que assim, a gente começa a entender um pouquinho melhor como é que funciona a ideia e como é que isso pode ajudar ela mais adiante, né? Eu acho que esse é o grande ponto, que porque ela tem uma coisa que os adultos não têm, que os outros não têm, que ela consegue fixar muito rápido a mente dela. E a bússola, ela aponta, mas ela consegue interpretar a bússola não através do significado real, porque ele diz assim, é praticamente impossível tu saber o que a bússola tá dizendo sem tu saber os milhões de significados que isso tem. Só que como ela tem alguma ligação que a gente não sabe ainda porque ela consegue sentir o que a bússola tá dizendo. E aí ela consegue entender melhor. Então, tipo, é mais interessante nesse ponto, assim, entender essa ligação. Por que é tão importante essa bússola e por que ela tá com a bússola no final. Vamos voltar um pouquinho sobre o que tu tava falando sobre a relação entre o Aziel e os ciganos. Porque eu sinto que, por enquanto, a série tá mostrando o Aziel numa luz muito negativa. Por todas as coisas que talvez ele tenha feito de bom. Porque ele parecia, pelo que você estava dizendo, ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa honrada, ele era uma pessoa justa. E o jeito como ele trata a Lyra e como ele abandona ela e o comportamento que a gente viu dele no primeiro episódio não parece de uma pessoa assim, principalmente para com a filha dele. Eu não sei como te dizer, porque nesse ponto, pelo menos no livro, a gente viu muito pouco dele. Mas o que dá pra entender é assim, tipo, acho que nem todo mundo nesse mundo é realmente 100% preto no branco, entendeu? Eu acho que essa parte é interessante, porque ele tem personagens que são muito mais mesclados, assim. E a única coisa que a gente sabe é que a Cutler foi... Coulter, sempre esqueço o nome dela. A Coulter foi impedida de ver a Lyra. Ela não era pra ver a Lyra. E ninguém sabe por que os chefes, os donos lá de Oxford, os professores de Oxford, os mestres de Oxford, entregaram ela pra Lyra. Ninguém sabe por que isso aconteceu. Então fica toda essa dúvida, assim. A única coisa que se sabe é que, tipo, ela odiava a criança e ela não queria ficar perto da criança, e é por isso que ela abandonou ela. Então a única coisa que também acontece é, tipo, ela fica assim, tipo, ela fica meio chocada, mas ela adora a história de como o pai dela matou um cara pra ficar o que não foi deixado a entender que a Coulter não queria a Lyra. Foi deixado a entender que, tipo, que quando a Lyra nasceu, ela era tão parecida com o Azriel que o marido dela soube na hora e eles tiveram que fugir com o nenê. Mais ou menos isso, É isso que dá a entender a história da Macosta, a não ser que a Macosta esteja mentindo pra Lyra.
Sim, é que ela meio que tentou esconder a criança, e aí o marido descobriu, foi atrás, e aí eles duelaram, e ela acabou meio que salvando, e aí ele decidiu, então, não, se eu vou perder tudo, se eu for ser julgado eu vou perder tudo, então eu vou colocar essa criança onde eu quiser. E ele pegou e usou o resto da influência dele pra botar a criança em Oxford. E a partir daí se vai. Mas acho que tem outras coisas aqui que não tem nos livros, que são toda aquela parte do mundo real, né? Que a gente descobre um pouco mais sobre das coisas que estão acontecendo no mundo real. Porque a gente descobre... No nosso mundo real, momento, nosso mundo, né? No nosso momento de plot, de dar prosseguimento ao plot, né? Nós temos a Lyra descobrindo por que ela é tão especial e como isso vai mover o plot. Nós temos esse plot na nossa dimensão, que eu acho que tá cada vez mais, quando parece que tá colocando uma nova peça, parece que eles tiram 3. Porque quando eu, pelo menos, quando eu acho que eu tô entendendo o que tá acontecendo, muda tudo de ponta cabeça. Porque daí a gente descobre que esse cientista que o Azrael disse que tava investigando o norte, que tá morto, na verdade é da nossa dimensão. Na verdade é da nossa dimensão, ele é um fuzileiro naval, ele desapareceu. E daí agora ele tá pedindo que encontrem a família dele, porque eles querem que encontre ele, porque ele quer saber o que ele descobriu no norte, se ele realmente esteve no norte, por que ele tá escondido, por que ele tá deixando os outros acharem que ele tá morto, e tudo isso. E daí uma coisa muito interessante, que eu acho que a gente descobriu sobre esse world building, é que quando a pessoa passa pra dimensão deles, ela ganha um Daemon. Por isso que ele tem um Daemon na foto. Que foi o que questionou a pessoa que é o Thomas, que é o personagem que é da nossa dimensão, que tá falando com ele. Então isso eu acho interessante. E do world building eu também achei muito interessante a questão dos besouros, da Coulter, da Macosta dizer que eram almas aprisionadas e que por isso era contra a lei. Achei isso muito legal. Eles explicam que tem alguma ligação com a África, porque eles usam encantamento especial ali pra aprender e usar esses besouros pra espionar, mas é bem interessante mesmo, são uma coisa completamente que até bizarra. O Magistério tem medo de usar. Até ele se assusta um pouco assim. E também a questão do animal no qual o Daemon se fixa, tem alguma coisa a dizer com quem a pessoa realmente é, que é uma coisa que eu já tava pensando no episódio anterior, quando eu vi a cobra, a tarântula, etc. E daí a gente vê a Lyra não querendo que o Pan se fixe em nada, porque ele quer que ele possa mudar pra sempre. Porque, realmente... É uma coisa de criança, né? É uma coisa de criança, mas ela não deixa de estar certa, porque as pessoas nunca param de mudar. Então não faz sentido o teu Daemon ser pra sempre a mesma coisa. E tem uma coisa interessante que, na verdade, a gente tem essa impressão que, tipo, parece que o homem tem só a fêmea e vice-versa, mas tem casos específicos onde... são casos meio raros onde uma pessoa pode ter um Daemon do mesmo sexo. Então fica essa questão, assim, que eu acho que até um pouco em relação... A questão de gênero também, né? Entra um pouco a questão de gênero ali, tipo... Nem todo mundo que nasce homem é necessariamente homem e assim por diante, sucessivamente. Mas é uma situação interessante porque eles refletem isso, porque o Daemon é basicamente parte deles, como se fosse uma extensão deles, assim, mas de alguma forma reflete quem eles são de verdade. Então, essa parte é bem interessante também. Ia ser legal se eles abordassem isso de alguma forma, se a gente visse algum... Não sei. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque eles têm muitas outras coisas pra contar, tem uma história maior que eles precisam contar pra... O subtexto já deixa isso mais ou menos implícito, acho que é legal. Mas enfim, foi um episódio ok, eu acho que tecnicamente continuou muito bom. Agora a gente vai pra parte dos ursos mesmo, né? Porque o próximo capítulo já é a parte deles encontrando o primeiro urso e tal. Eles indo pro norte, bruxas, ursos polares de armadura, descobrir o que estão sendo feito. Quando eles descobriram que eles vão tentar libertar o Azriel e que eles têm, tipo, ursos de armaduras protegendo eles, disseram, a gente vai precisar mais do que 180 pessoas, então, tipo, tu pensa que, tipo... Mas enfim, eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser tratado, porque os efeitos evoluíram muito desde o último filme, e eu quero saber como é que eles vão fazer isso. Mas é isso aí, eu acho que foi um episódio menor, espero que melhor de agora em diante a gente tenha mais o que comentar e o que falar, porque eu quero ver mais desse universo. Com certeza. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review do terceiro episódio da primeira temporada de His Dark Materials, a nova série da BBC com coprodução da HBO. Não esquece, como sempre, de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio, se você tá lendo o livro, se você não tá lendo o livro, se você pretende ler o livro, várias coisas podem ser comentadas aqui embaixo. Se inscreve no canal se não é inscrito e aciona o sininho para receber nossas notificações. Atualmente a gente tá fazendo reviews, além de His Dark Materials, de Watchmen e de The Mandalorian, sem contar que a gente tá fazendo live todos os dias de Pokémon Shield.
eu sempre esqueço. Mesmo sendo eu que tô jogando. E às vezes de Witcher também, que o Bizael joga. Nos segue nas redes sociais, a gente tem grupo fechado e página no Face, a gente tem perfis pessoais e do canal no Instagram e no Twitter. E considere ser um dos nossos apoiadores. Você pode fazer isso aqui mesmo no YouTube, virando um membro do nosso canal, ou no apoia.se/canal SideQuest a partir de R$1 por mês, tá bom? Até a próxima!